Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais uma aula, né? Graças a Deus. Eu já me apresentei, então vocês já me conhecem, sabem que eu me chamo Kelly. Espero que vocês se lembrem do meu nome. Até porque não é um nome muito difícil, né, gente? Convenhamos. Enfim, hoje eu estou bem melhor. Não sei, como vocês não me conhecem ainda, vocês provavelmente não perceberam que na aula passada eu estava mal. Estou me recuperando do Covid, seguindo aí o isolamento, mas graças a Deus estou bem melhor. Fisicamente falando em relação aos sintomas, né? A parte pior já foi. E assim, hoje nós vamos prosseguir com a aula 1, porque acabou que eu não consegui abordar, o galo aqui de casa, gente, eu tô dando aula aqui em casa, até fiz essa gambiarra, então vocês vão ouvir o galo aí cantando no decorrer da aula. Mas enfim, eu não consegui abordar todo o assunto que eu tinha planejado para a aula 1, né? Tendo em vista que eu não estava bem, como eu já expliquei para vocês. Então assim, antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês que no slide que eu disponibilizei, eu acrescentei a ementa, que eu não tinha ainda compartilhado com vocês, né, para vocês terem ideia do que nós vamos abordar no decorrer desse semestre e qual é a bibliografia que vocês devem seguir, né? Na bibliografia básica, nós temos o Ricardo Alexandre, tá? Temos o Roque Antônio Carrasa, temos o Eduardo de Moraes Sapag. E na bibliografia complementar, nós temos também o Ricardo Alexandre, temos o Cláudio Borba e o Cláudio Borba. Para fazer o slide, eu reúno um pouco de cada autor, entende? Só que vocês precisam aí ler cada um e ver qual que vocês preferem, né, estudar, qual que vocês preferem a metodologia e tudo mais. Tá? Não tem como eu interferir porque é uma coisa particular de cada um. Então, na prova eu vou cobrar algo que, digamos assim, que todo o autor aborda, né? Não vou cobrar algo unicamente de um autor só, quanto a isso vocês podem ficar tranquilos, tá bom? Então, gente, eu vou fazer primeiro aqui uma breve recapitulação, né? Eu acho que é assim que fala. Vamos recapitular o que nós estudamos até aqui. Na primeira aula, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que o Estado, ele existe para a consecução do bem comum, né? Para atender a população como um todo. E para isso, ele precisa o quê? Obter recursos. Ele precisa, né, da nossa ajuda, vamos colocar assim, financeiramente falando. E ele faz isso de duas formas, né? Primeiro ele faz isso, óbvio, através das receitas públicas que eu já passei para vocês. Mas essas receitas públicas, elas se dividem em duas, que são a receita pública originária, que é onde o Estado consegue esses recursos através do patrimônio, do próprio patrimônio dele, ele se despe ali da supremacia, ele se coloca como se fosse um particular e ele não tem o poder de coigir você a pagar algo, entende? Aqui na originária, ele não vai te obrigar, ele simplesmente vai colocar alguns bens dele, alguns bens dele ali à disposição e a pessoa, né, o particular escolhe ou não usufruir desse bem e tudo mais e se colocar numa posição de que necessite pagar, digamos assim, ao ente público para usufruir daquele bem, para usufruir daquele benefício e tudo mais. E nós também temos a receita pública derivada, que aí no caso o Estado ele utiliza da supremacia dele de Estado, né, para poder coigir você a pagar, né, algo, para coigir você a contribuir. E aí nesse caso nós entramos aqui nos tributos, que é o objeto, né, do nosso estudo aqui no direito tributário. Então, gente, eu coloquei algumas noções introdutórias, né? Eu falei para vocês o quê? Que o direito tributário ele é parte do direito público e, como tal, ele segue os princípios do direito público, que é a supremacia do interesse público sobre o particular, indisponibilidade do interesse público, que a natureza é uma natureza obrigacional, ou seja, você não tem uma discricionalidade nem por parte do ente público, nem por parte do particular, entende? Por parte do ente público em cobrar e nem por parte do particular em pagar, sabe? Que a relação ela é composta pelo sujeito ativo, que no caso é o credor, que é o fisco, União, Estado, Município, Distrito Federal, pelo sujeito passivo, que no caso é o devedor, que pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Eu também falei para vocês que o Código Tributário Nacional ele foi recepcionado pela Constituição de 88, né, como lei complementar. Então, a lei complementar possui um poder muito grande no Código Tributário Nacional.
Depois eu expliquei para vocês o que era tributo, né? Que aí eu trouxe para vocês a previsão lá do artigo 3º do Código Tributário Nacional, que assim dispõe. Tributo é toda prestação pecuniária, ou seja, que deve ser pago originalmente, né? Em regra, em dinheiro, porque eu coloquei para vocês que existe a exceção, que no caso é a dação em pagamento, onde pode ser, o crédito tributário pode ser extinto por meio de bem imóvel, tá? Compulsória, ou seja, obrigatória, uma vez instituído, deve ser cobrado, e o particular ali que realiza o fato gerador, ele fica obrigado a efetuar esse pagamento, tá? Em moeda ou cujo valor se possa exprimir. Aqui, gente, eu não coloquei para vocês a questão, por exemplo, de que pode ser pago em cheque, tá? Desde que venha com a informação lá do sacado. Tem uma informação que é específica para poder ser feito esse pagamento em cheque, que eu vou abordar com mais cuidado com vocês depois. Não constitua sanção de ato ilícito, ou seja, o tributo ele não se confunde com a multa tributária. O fato gerador dele não pode ser proveniente de algo ilícito. Na verdade, o tributo ele tem a finalidade, ele não possui finalidade sancionatória, né? Ele visa arrecadar ou intervir em situações sociais e econômicas. Instituído em lei, ou seja, tem que ser previamente instituído em lei para que essa cobrança ela seja possível, tá? Você não pode pagar por algo que não tenha previsão legal, que aí entra naquela questão do princípio da tipicidade, né, tudo mais. E mediante atividade administrativa plenamente vinculada, né? Que é também o que eu falei para vocês, que aqui não existe discricionariedade quanto à cobrança, tá? Uma vez legalmente instituído, deve ser cobrado sobre pena do ente público, no caso do fisco, né, sofrer sanção civil, penal e administrativa, porque aí tem a questão do princípio da indisponibilidade, entende? Ele não pode simplesmente se abster da obrigação dele de cobrar aquele tributo, uma vez que esse tributo ele está previsto legalmente, então ele deve ser cobrado, entende? Tudo bem. Depois disso, eu acho que foi basicamente isso que a gente viu na primeira aula, né? Fiz um resumo bem rápido, porque eu já abordei isso de forma mais detalhada na primeira aula, então a gente não precisa, né, se alongar muito neste assunto, tá bom? Agora, gente, a gente vai partir para as funções dos tributos, né? Porque, assim, as funções dos tributos, elas se dividem em fiscal. Quando o tributo, ele visa apenas arrecadar para os cofres públicos. Nós temos aí, por exemplo, o caso do imposto de renda. O objetivo do imposto de renda é arrecadar. Então, ele é um tributo fiscal. Nós temos o extrafiscal, é quando ele visa regulamentar e intervir em situações sociais e econômicas. Até coloquei aqui no slide, né? Visa regulamentar e intervir em situações sociais e econômicas. E como exemplo, nós temos, por exemplo, o IPI. O IPI teve uma época... IPI no caso de cigarros, de venda de cigarro. Teve uma época que aumentaram a alíquota dele para que pudessem desestimular a venda de cigarros. Isso não teve muito efeito, as pessoas continuam consumindo até hoje, mas ele visa, por exemplo, regulamentar, ele visa intervir em uma situação social, tá? E também ele pode ser também parafiscal, que é quando que é aquele tributo que visa arrecadar para uma entidade paralela ao Estado. Nesse caso, nós temos, por exemplo, a contribuição sindical, que a destinação é para o sindicato, a contribuição previdenciária, que a destinação é para a previdência, tá? E assim sucessivamente. Só uma coisa, deixa eu abrir para vocês. Eu pensei que estava aberto, mas não estava. Aqui, ó, é o slide, tá? Aí tem a bibliografia básica, a bibliografia complementar, que eu já passei as noções introdutórias aqui da primeira aula, tá? Eu acabei de explicar para vocês, então, aqui, eu tô falando aqui. E nós temos também a natureza jurídica dos tributos, tá? Ó, nos termos do artigo 4º do Código Tributário Nacional, a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação. E assim, gente, os tributos, eles podem ser vinculados e não vinculados. Quando o tributo é vinculado, a sua cobrança, ela se vincula a uma atividade estatal específica voltada ao contribuinte, que a gente vai ver que é o exemplo das taxas e contribuições de melhoria. Eu vou explicar por quê, né? E os não vinculados, né? O Estado ele não precisa realizar nenhuma atividade para que ele possa cobrar esse tributo, que é o caso de todos os impostos, tá? Aqui vocês só não podem confundir, né,
com a questão da obrigação do tributo ser pago, porque a atividade de cobrança de qualquer tributo é vinculada. Aqui a gente está falando da natureza, só para não misturarem essas duas coisas, tá bom? Então, assim, antes da gente entrar no estudo dos tributos, nas diferenciar um do outro, vamos colocar assim, vamos falar das teorias, né, que vieram a partir da classificação dos tributos, porque assim, a classificação dos tributos fez com que surgissem algumas teorias a respeito. E a primeira teoria que nós temos é a teoria dualista, bipartite ou bipartite, que ela afirma que serem espécies de tributos apenas taxas e os impostos. Depois, nós temos a teoria tripartida, tricotômica ou tripartite, que afirma que os tributos são taxas, impostos e contribuição de melhoria. Depois, nós temos a teoria pentapartida ou quinquipartida, que acrescenta, né, que além dos impostos, deixa eu pegar o marca-texto, que além dos impostos, das taxas e da contribuição de melhoria, também podem ser considerados como tributos os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. E por último, nós temos a teoria quadripartida, tetrapartida ou tetrapartite, que simplesmente junta todas as contribuições num só grupo, de forma que os tributos seriam impostos, taxas, aqui contribuições, ela junta tanto a contribuição especial quanto a de melhoria, e empréstimos compulsórios. Se vocês observarem, eu coloquei, né, a teoria que acredita que só existem 2, 3, 5 e 4. Eu não consegui a ordem porque essas são as teorias que mais são, que prevalecem, entende? Essa quadripartite aqui, nem tanto, por isso que eu deixei ela por último. Tá bom? Aí, olha, o Código Tributário Nacional, ele segue a teoria tripartida, tricotômica ou tripartite, tá? Por quê? Porque ele acredita que tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. A Constituição Federal segue a mesma linha de pensamento. Já o STF, ele tem adotado a teoria da pentapartição, que é essa daqui, que acredita que tributos são impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Gente, tem uma coisa, é importante eu deixar claro para vocês que essa teoria aqui, tripartida, tricotômica ou tripartide, por mais que ela acredite que tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria, não é que ela está descartando os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Como eu coloquei aqui, na verdade, ela inclui o empréstimo compulsório e contribuição especial ou como imposto ou como taxa. Isso vai depender do fato gerador. Ou seja, ela também inclui todos, né? Ela inclui que tributos são impostos, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuição especial. Mas ela acredita que o empréstimo compulsório e a contribuição especial são imposto ou taxa. Isso vai depender o quê? Do fato gerador, se é vinculado ou não vinculado. Tudo bem? Por exemplo, aqui, eu coloquei para vocês que apesar disso é extremamente importante deixar claro, deixa eu pegar o marca-texto, extremamente importante deixar claro que mesmo os adeptos da teoria da tripartição entendem que as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios são tributos, possuindo natureza jurídica de taxas ou imposto, dependendo de como a lei definiu o seu fato gerador. Então é assim, aqui nós temos a teoria da tripartição e a teoria da pentapartição. Enquanto a pentapartição acredita que existem imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuição especial, a tripartição acredita que existem impostos, taxa e contribuição de melhoria e que o empréstimo compulsório e as contribuições especiais são ou taxa, tá? Quer dizer, ou taxa ou imposto. Entenderam? Então tá. Agora nós vamos entrar no primeiro, né? Eu coloquei aqui como o primeiro, que é o imposto. Os impostos são, por definição, tributos não vinculados. O que significa dizer que
eles não precisam, eles independem de qualquer atividade específica do Estado. O Estado ele não precisa fazer nada em troca para que esse tributo ele seja cobrado do contribuinte. E eles incidem sobre manifestação de riqueza. Você manifestou riqueza, você precisa pagar. Não precisa necessariamente que o Estado faça nada por você. Um exemplo, ó, as pessoas que manifestam riqueza ficam obrigadas a contribuir, já falei, mais um exemplo, ó. Aqueles que obtêm rendimentos, vendem mercadorias, são proprietários de imóveis em área urbana, devem contribuir, respectivamente, ao mesmo tempo, com a União, a partir do imposto de renda, com o Estado, a partir do ICMS e com o município, por meio do IPTU. Esses entes, né, no caso a União, o Estado e o município, eles vão usar esses recursos em benefício de toda a coletividade, entendeu? Então, assim, esse tributo, no caso o imposto, ele tem o objetivo o quê? De ajudar toda a população, sabe? Ele tem, no caso, até a ideia da solidariedade social e ele possui caráter contributivo. Ele serve para contribuir com o Estado, para que o Estado, né, atinja o objetivo dele, ele atinja o bem comum. Então, aqui, olha, eu separei para vocês quais são os impostos federais, os estaduais, os que podem ser, no caso, de competência de cada um. Porque assim, gente, não podem confundir. A Constituição Federal, ela não cria tributo. Eles não criam, ela simplesmente mostra quem pode fazer isso. Ela simplesmente mostra quem é competente, qual é o ente competente para a criação daquele determinado contributo. Então, por exemplo, aqui no imposto, a União pode criar imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações de crédito, de câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores imobiliários, imposto sobre propriedade territorial rural, imposto sobre grandes fortunas. Essa daqui é a competência ordinária, tá? Os impostos estaduais, que são aqueles de competência dos estados, são imposto sobre transmissão, causa, morte e doação de quaisquer bens ou direitos, imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, imposto sobre propriedade de veículos automotores. E os que são de competência dos municípios são imposto sobre propriedade territorial urbana, imposto sobre transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição, e imposto sobre serviços de qualquer natureza. Essas daqui que eu elenquei para vocês são os ordinários, de competência ordinária, mas nós também temos aqueles que são de competência extraordinária, que no caso, por exemplo, a União tem competência para criar impostos residuais e imposto extraordinário de guerra. Eu até coloquei essa observação aqui, ó. Somente a União possui competência tributária privativa absoluta, pois no caso de guerra externa ou sua iminência está autorizada a tributar as mesmas bases econômicas atribuídas aos demais entes políticos. Gente, eu risquei tudo aqui. Deixa eu apagar essa bagunça que eu fiz aqui. Mas deixa eu apagar tudo. Ó, voltando aqui. Então, isso daqui ninguém precisa decorar não, tá? Mas assim, só para vocês entenderem quais são os impostos que são de competência da União criar, quais são os que são de competência do Estado e do município, e quais são aqueles, né, que são os residuais e os extraordinários, né, que são casos excepcionais, entende? Então, acho que daqui é isso, basicamente. União, I, IE, IR, PI, IOF, ITR e IGF. Estado, ITCMD, ICMS e PVA. Município, IPTU, ITBI e ISS. E existem, no casos excepcionais, né, a União pode criar os impostos residuais e o extraordinário de guerra.
Então, de imposto, basicamente é isso, né? O Estado não precisa fazer nenhuma atividade, não precisa fazer nada para que o contribuinte precise pagar. Na verdade, é algo que relacionado ao contribuinte. O contribuinte manifestou alguma riqueza e ele precisa pagar, entende? É um imposto, o pessoal até brinca, e no caso do IR, por exemplo, é um imposto Robin Hood, que tira do rico para dar aos pobres, entende? Então, por exemplo, eu tenho uma casa, eu vou pagar IPTU, eu tenho um carro, IPVA, eu estou adquirindo acima de uma quantidade X de renda, eu vou pagar imposto de renda, e assim sucessivamente. Tudo bem? Agora, as taxas. As taxas já é outra história, tá? Por quê? Porque ele é vinculado à ação estatal. É um tributo que necessita que o Estado faça algo para que o contribuinte precise pagar. Enquanto no imposto nós temos o contribuinte não vendo nada, nenhuma atividade estatal e tendo que pagar, entende? Na taxa a gente tem um contribuinte vendo uma atividade estatal para que ele precise pagar. Então aqui eu coloquei, é um tributo vinculado à ação estatal, sujeita-se à atividade pública e não à atividade do particular, igual no imposto, que o particular manifesta a renda, ou seja, uma atividade dele. Eu comprei o meu carro, eu preciso pagar IPVA, é uma atividade minha, entende? E possui caráter retributivo. Enquanto o imposto possui caráter contributivo, eu tenho mais renda, eu estou ajudando quem não tem, né? Aqui não, eu estou retribuindo algo que o Estado fez para mim, por isso que o caráter é retributivo ou contraprestacional também, gente. Segundo a Constituição, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou posto à sua disposição. São dois, portanto, os fatos do Estado que podem ensejar as cobranças de taxas. Primeiro, exercício regular do poder de polícia, né, que legitima a cobrança da taxa de polícia, e a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou posto à sua disposição, que possibilita a cobrança de taxa de serviço. E óbvio que eu separei cada um deles para que a gente possa entender, né, quando cada um é cobrado, tá bom? Primeiro deles, na taxa de polícia. Aqui, o fato gerador é o exercício regular do poder de polícia, uma atividade administrativa, não se confunda com poder de polícia aí, polícia civil, militar, tá bom? Cuja fundamentação é o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Meu gato, meu pai amado. Gente, foi mal, é que ele tá carente esses dias e fica assim em cima da gente. Vamos voltar aqui. Aqui, gente, o Estado, pensando no bem comum, no interesse público, no bem-estar geral, ele pode justificar a restrição ou condicionamento do exercício de direitos e de direitos individuais. Eu até coloquei aqui para vocês, artigo 78 do CTN conceitua o poder de polícia como a atividade da administração pública que é limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão do interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes da concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou a respeito à propriedade aos direitos individuais ou coletivos. Então, gente, para que seja possível a cobrança de taxas, nesse caso aqui, o exercício do poder de polícia precisa ser regular, desempenhado em consonância com a lei, em obediência ao princípio do devido processo legal e sem abuso ou desvio de poder, tá bom? É bem simples aqui, não tem muito o que falar não, bem simples. Agora vamos para a taxa de serviço, que é a outro tipo de taxa que pode ser cobrado. A taxa de serviço, ela será cobrada em razão da prestação estatal de um serviço público específico e divisível. Ou seja, esses requisitos aqui, eles são cumulativos, tá? Então, é necessário
que o serviço seja específico e divisível, não específico ou divisível. Por serviço público específico, a gente entende o quê? Que o contribuinte sabe por qual serviço está pagando. Eu sei o que eu estou pagando. Divisível já é quando o Estado consegue identificar quem está usando e pagando o serviço. Até porque aqui a gente parte da premissa que se eu uso, eu pago. Se eu não uso, eu não pago. A regra é essa. Então o Estado precisa saber quem tá usando para poder cobrar dessas pessoas que estão usando o pagamento. Então, logo, um serviço reúne as características da especificidade e da divisibilidade, podendo ser remunerado por taxa quando para ele é possível tanto o Estado quanto o contribuinte utilizar a frase eu te vejo e tu me vês. O contribuinte vê o Estado prestando serviço, pois sabe exatamente por qual serviço está pagando. Aqui a gente tem a especificidade. E o Estado, ele vê o contribuinte, ele consegue identificar os usuários. E aqui nós temos a divisibilidade como exemplo. Só que, tem uma coisa só que eu queria deixar aqui para vocês. Sim, a regra é essa. A regra é que eu pago quando eu utilizo. Só que nós também temos que, no caso, seria a utilização efetiva daquele serviço. Eu estou utilizando efetivamente, então por isso eu estou pagando. Só que o Estado percebeu que existem alguns serviços que a pessoa ela pode falar assim que não quer utilizar o serviço, mas a não utilização desse serviço por parte dessa pessoa pode prejudicar toda a coletividade. E como exemplo, nós temos a coleta de lixo domiciliar. Então o Estado, o que ele fez? Ele falou, não, nós também temos que cobrar taxas pela utilização potencial. É um caso assim, é tipo uma exceção à regra, né? Que a pessoa tem que utilizar efetivamente para pagar. Por quê? Porque aí, senão não seria, por exemplo, possível a taxa de coleta de lixo, mas, por exemplo, eu poderia deixar minha casa aqui deixar os lixos todos ali na frente, porque eu não estou pagando, e isso ia prejudicar a coletividade. Então, para evitar esse tipo de coisa, existe sim a possibilidade de você pagar uma taxa pela utilização potencial. Você pode estar no teu apartamento, você pode não estar produzindo nenhum lixo para o Estado ter que ir na tua casa realizar essa coleta, mas você precisa pagar pela taxa da coleta domiciliar, visando o benefício da coletividade, tudo bem? Porque a gente sabe que taxa é um tributo e tributos são partes do direito público. Então, prevalece a supremacia do interesse público sobre o particular. Então, por isso a gente tem essa questão da utilização potencial como exceção à regra, né, da utilização efetiva. Então, gente, para deixar aqui bem mais claro para vocês, o que acontece? De um lado eu coloquei aqui taxa de polícia, taxa de serviço. Para que a taxa de polícia seja cobrada, a gente precisa o quê? Do exercício regular do poder de polícia. Para que a taxa de serviço seja cobrada, a gente precisa da utilização efetiva ou potencial. Efetiva quando de fato eu estou usando o serviço, ou potencial como no caso da coleta de lixo domiciliar. Entende? Que mesmo eu não utilizando, eu tenho que pagar porque aqui está pensando no bem comum. De serviço público específico e divisível, eu sei o que eu estou pagando, o Estado sabe quem está usufruindo, prestado ou posto à disposição. Tudo bem? Até aqui? Então, isso eu acho que é o que eu deveria falar. Mas tem uma outra questão. Beleza, nós já entendemos que taxa é um serviço vinculado a uma contraprestação estatal, né? Ou seja, eu preciso que o Estado faça algo para que eu seja obrigada a pagar a taxa. Nós já percebemos a diferença entre taxa de polícia e taxa de serviço, mas tem uma outra questão que as pessoas também podem vir a confundir, eu achei interessante trazer. A diferença entre taxa e tarifa, tá bom? Gente, taxa. A taxa é um regime jurídico do direito público. Tarifa, do direito privado. A taxa, o vínculo obrigacional é de natureza tributária, não admite rescisão. A tarifa é de natureza contratual, admite rescisão. Na taxa, o sujeito ativo é pessoa jurídica de direito público. Na tarifa pode ser pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado. Na taxa, o vínculo nasce independentemente da manifestação de vontade, ou seja, ele é compulsório, que é um tributo.
Na tarifa, há necessidade de válida manifestação da vontade para o surgimento do vínculo. É facultativo aqui, você escolhe, né, se você vai ou não ter aquele vínculo. A taxa pode ser cobrada em virtude da utilização efetiva ou potencial do serviço. A tarifa só pode ser cobrada em virtude da utilização efetiva do serviço. A taxa, a receita arrecadada é derivada. Lembra da derivada? Onde o Estado, ele utiliza do poder de império dele, faz você pagar, entende? Você tá pagando com seu patrimônio de particular. Na tarifa, a receita arrecadada é originária, que o Estado utiliza do patrimônio dele, Estado. Ele não pode te coibir, ele não pode te obrigar a fazer este pagamento, tá bom? Aqui, sujeito aos princípios tributários de legalidade, anterioridade, noventena, que a gente vai estudar mais à frente. Na tarifa, não se sujeita aos princípios tributários. E eu trouxe alguns exemplos, mas só antes de eu entrar nos exemplos, eu quero falar uma coisa que é muito importante, que a gente tem que observar. Gente, a tarifa só existe uma relação jurídica, quer dizer, a taxa só existe uma relação jurídica do Estado, do órgão público com o particular. De um lado nós temos o Estado e do outro lado nós temos o particular. Na tarifa não, existem duas relações jurídicas. Do Estado com a concessionária ou permissionária daquele serviço e dessa concessionária ou permissionária com o particular. Por isso que é o direito privado, admite rescisão, você não é obrigado a pagar, você só paga se você usar de fato, entende? E como exemplo da taxa, nós temos a coleta domiciliar de lixo, que eu já expliquei para vocês que é a utilização potencial, por isso que a gente paga. Emissão de passaportes, aqui seria a utilização efetiva. Serviço jurisdicional e de sepultamento. Como exemplo de tarifa, nós temos o preço público para a utilização do serviço postal, que você precisa ir lá, né, utilizar para você tem que pagar. Serviços telefônicos, telegráficos, de distribuição de energia e de gás. Então, assim, só para deixar bem claro, né? Como que eu faço? Ficou confuso, como que eu faço para saber quando eu estou pagando uma taxa, quando eu estou pagando uma tarifa, ou um preço público, né? Tarifa também é conhecida como preço público. Gente, como particular, quem que eu estou avistando a pessoa que está recebendo esse serviço, esse valor desse serviço? Eu estou avistando o órgão público? Eu estou avistando uma concessionária, uma permissionária? É uma relação jurídica direta, né, do particular eu com o órgão público? É uma relação jurídica onde temos o órgão público, o ente público, a concessionária, o permissionário e tem eu. Mas com apenas uma relação jurídica ou duas relações jurídicas? Então, eu acho que isso já dá uma boa, dá para vislumbrar, né, qual a diferença, como saber quando é uma tarifa para quando é uma taxa, tudo bem? Então, gente, agora nós vamos para o próximo tributo, que é a contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria também é um tributo vinculado a uma atividade estatal. Só que, nesse caso, a atividade que o Estado tem que prestar para que ele possa exigir este tributo é o que, gente? A realização de uma obra pública. E não basta simplesmente realizar a obra pública. Pronto, eu, Estado, realizei uma obra pública, posso cobrar o valor dessa obra pública do particular. Não. Essa obra pública tem que valorizar o meu imóvel para que eu precise, para que eu tenha que pagar, né? Essa contribuição de melhoria, olha. Como eu coloquei aqui para vocês, tais contribuições são tributos vinculados, uma vez que sua cobrança depende de uma específica atuação estatal, qual seja a realização de obra pública, que tenha como consequência um incremento do valor dos imóveis pertencentes aos potenciais contribuintes. Assim, não é todo o benefício proporcionado pela obra ao particular que legitima a cobrança da contribuição. A valorização imobiliária, ela é fundamental. Como a contribuição de melhoria é decorrente da obra pública e não para a realização da obra pública, não é legítima sua cobrança com o intuito de obter recursos a serem utilizados em obras futuras, tá? Uma vez que a valorização só pode ser aferida após a conclusão da obra. Isso significa dizer que
Eu, Estado, eu não posso cobrar antes, eu não posso dizer para o particular, olha, é o seguinte, eu vou construir aqui um parque, e esse parque vai valorizar a tua casa e eu preciso cobrar para a construção desse parque. Não, eu preciso construir o parque. Após a construção do parque, eu tenho que analisar se o imóvel da Keren estava valendo menos do que vale agora, ou seja, antes ele valia 20, com a construção do parque ele estava valendo 40. E aí sim eu posso cobrar, porque houve uma valorização decorrente de uma obra pública. Ó, excepcionalmente o tributo pode ser cobrado em face da realização de parte da obra, mas só quando demonstrado que após aquela construção que não foi terminada, mesmo após, né, aquela construção não ter sido terminada, ainda assim houve a valorização. Eu coloquei aqui: tributo poderá ser cobrado em face da realização de parte da obra desde que a parcela realizada, né, tenha inequivocadamente resultado em valorização dos imóveis localizados na área de influência. Então, voltando aqui, a contribuição de melhoria ela só pode ser cobrada com uma contraprestação estatal, que nesse caso é uma obra pública. Mas ela deve ser cobrada apenas após o término dessa obra ou após o término da metade dessa obra, desde que isso demonstre que houve valorização do meu imóvel. Aí sim eu fico obrigada a pagar essa contribuição de melhoria. Se não houve valorização, não, precisa da valorização para que seja possível a cobrança desse tributo. O fato gerador da contribuição de melhoria não é a realização da obra, como eu falei para vocês, e sim sua consequência, que no caso é a valorização imobiliária. A melhoria exigida pela Constituição é, segundo o STF, o acréscimo de valor à propriedade imobiliária dos contribuintes, de forma que a base de cálculo do tributo será exatamente o valor acrescido, ou seja, a diferença entre o valor inicial e o final. Ou seja, meu imóvel valia 20, passou a valer 40, a base vai ser 20, porque a diferença entre o valor inicial e o final foi de 20, entenderam? A contribuição de melhoria tem caráter contraprestacional, ou seja, o Estado faz algo e ele recebe no caso, o pagamento decorrente daquela prestação que ele ofereceu. Isso é para quê? Para que não haja enriquecimento ilícito das pessoas que foram beneficiadas daquela obra. E o Estado não pode cobrar além do que ele gastou, além do que o teu imóvel valorizou, também para que ele que não haja enriquecimento ilícito do Estado, né? Então ele serve para ressarcir o Estado dos valores gastos com a realização da obra, tá? Os limites da cobrança, gente. A cobrança da contribuição de melhoria encontra limitações em dois aspectos que devem ser conjuntamente considerados, a saber, o limite individual e o limite total ou global. Limite individual. O que acontece? O limite individual aponta para a tutela da valorização imobiliária de cada proprietário, pois não se mostra lícita a cobrança sobre cada um em montante acima da valorização obtida. Desse modo, cabe à administração examinar de forma discriminada a valorização imobiliária fruída pelos proprietários. Ou seja, eu vou avaliar o que cada imóvel valorizou e vou cobrar em cima da valorização de cada um de forma individual. Tudo bem? Aí temos também o limite total ou global, que impõe que a arrecadação não pode se situar acima do gasto despendido com a obra. Se isso fosse tolerado, ver-se o enriquecimento injustificado do Estado. Não há óbice a que a contribuição seja criada e exigida para custear ou recuperar apenas parcela do gasto. O que nós temos, gente? Na individual, a gente tem o quê? Uma cobrança decorrente da valorização imobiliária de cada imóvel, tá? Na total global, nós temos uma cobrança em cima do valor gasto pelo Estado para a construção daquela obra. Ou seja, eu não posso cobrar acima do que eu gastei. Eu, Estado, no caso. Na doutrina, há controvérsia acerca da necessidade de obediência ao limite global. Alguns autores entendem que na atual lei suprema somente substitui o limite individual, não persistir no total. Outros discordam, afirmando que não há sentido na arrecadação superior ao custo da obra, sob pena de desafiar os limites da razoabilidade. Por quê? Quando a gente fala de um limite individual, vamos supor que a obra nem foi tão cara assim, mas que o meu imóvel valorizou muito. Pode ser que a minha valorização foi até superior ao valor daquela obra, entende? Então,
alguns doutrinadores não concordam com essa cobrança sobre o limite individual por essa questão, que aí o Estado pode acabar cobrando acima daquilo que ele de fato gastou com a construção da obra. Já no limite global isso não é possível, porque o Estado vai ter que cobrar exatamente o que ele gastou, né, ou metade do que ele gastou na construção daquela obra. Entenderam até aqui? Então eu separei aqui para vocês, olha. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios no âmbito de suas respectivas atribuições é instituído para fazer face aos custos das obras públicas, de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite máximo individual acréscimo do valor que da obra resultar para cada beneficiado e máximo total a despesa total da realização da obra, da respectiva obra. Então, assim, gente, recapitulando. Impostos são tributos de natureza não vinculada. O Estado ele não precisa realizar nada para que ele cobre aquele tributo. Na verdade, é o particular que realiza, através de uma ação do particular, que aí ele vai se obrigar ao pagamento daquele tributo. Por exemplo, igual eu já falei, se eu compro um carro, IPVA, se eu compro uma casa, né, IPTU e assim vai. Taxa. Não, então o caso do imposto tem natureza o que é contributiva, entende? Eu tô auferindo, tô demonstrando riqueza, então eu preciso contribuir para que as outras pessoas que não demonstram tenham alguns benefícios garantidos pelo Estado. Taxa. Não, taxa na verdade tem natureza contraprestacional, ou seja, o Estado precisa realizar alguma coisa para que a sua cobrança seja possível. E aí nós temos a taxa de polícia, que decorre do exercício regular do poder de polícia, né? E temos a taxa de serviço, tá bom? Que aí decorre da utilização potencial ou efetiva de algum serviço, né? Posto à disposição. Que eu até coloquei aqui, né? Taxa de serviço, que é serviço específico e divisível, tá? Utilização potencial ou efetiva, prestado ou posto à disposição. E nós temos a contribuição de melhoria, que também tem natureza contraprestacional, ou seja, o Estado também precisa realizar algo para que a cobrança desse tributo seja possível. Nesse caso, é a realização de obra pública que decorra a valorização do imóvel daquela pessoa, do beneficiado, que no caso é o que vai realizar o pagamento desse tributo, tá? Então, é necessário que haja a valorização do imóvel desse beneficiado. E aí nós temos, né, que a contribuição de melhoria tem que levar em consideração a cobrança, o limite pode ser individual ou global. Que aí há controvérsias, né, sobre qual que prevalece. Alguns entendem que o limite individual, outros que o limite global ou total. Alguns defendem um e os outros defendem outro. No individual, a gente percebe o quê? Que vai ser analisado individualmente a valorização de cada imóvel. De forma individual, vai ser cobrado de acordo com aquela valorização. No máximo total, nós temos o quê? Que vai ser analisado o que o Estado gastou com a construção daquela obra para que seja cobrado, então, esse tributo. Tudo bem, pessoal? Então, é isso que nós estudamos hoje. Por hoje é isso, né? Por hoje é só. Eu agradeço a você que assistiu toda a aula. Espero vocês na próxima aula e fiquem todos com Deus. Um beijo.